Olá! Como vão vocês? Olha eu aqui de novo e dessa vez eu venho compartilhar com vocês todas as minhas leituras no mês de agosto. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Que vocês possam comentar e que vocês tenham a oportunidade de ler algum desses livros que eu vou falar aqui com vocês, tá bom? O primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês, ele se chama Enzo, da autora Lily Freitas. Gostei muito desse livro, ele é bem interessante. É uma história assim um pouco inusitada. É uma história que com certeza não acontece no dia a dia, mas valeu a pena, assim, é um livro bem divertido, é uma ótima distração. Esse livro conta a história da Iris. A Iris é uma mulher que sempre se dedicou muito ao seu casamento, à empresa do marido. Junto com o marido eles tinham uma empresa, então assim, ela sempre fez de tudo para ser uma boa esposa, para ser uma boa empresária. Ela dedicou anos e anos da sua vida, tanto ao seu negócio quanto ao seu casamento. Só que um dia uma grande tragédia acontece e ela é apunhalada pelas costas. O marido que ela tanto dedicou tempo da vida dela acaba traindo ela. Ele rouba tudo que ela tem, tudo. E simplesmente vai embora sem dizer nada. Ele deixa ela sem nada, sem casa, sem conta bancária, sem nada no banco. Aliás, ele deixa uma dívida enorme no banco, porque antes de fugir, ele pegou um empréstimo no nome dela, então ela acabou ficando com essa dívida. Assim, ela fica desolada, ela não acredita que ele fez isso com ela, porque ela pensava que o casamento dela era um casamento maravilhoso, que ele amava ela e ela amava ele, enfim. Pra ela foi uma grande decepção. Ela não sabia o que fazer. E por conta, assim, gente, de muitos anos dedicada ao casamento, dedicada à empresa que ela tinha com o marido, ela acabou não tendo, assim, uma profissão, alguma coisa que ela possa auxiliá-la nesse momento que ela tanto precisa. Então ela fica, assim, sem eira nem beira, até a casa dos pais dela, o marido dela rouba, ele rouba a assinatura dela, sim, enfim, ele foi um canalha com ela. E por conta desse desespero, de ter que sobreviver, de ter que se sustentar e ainda ter que pagar a dívida que ele deixou, ela acaba aceitando a proposta de uma amiga. Ela tem uma amiga de muitos anos que é garota de programa, né? Ela é acompanhante de luxo. E não é o que ela queria para a vida dela, ela nunca se imaginou fazendo isso, mas por conta do desespero mesmo, com medo de algo acontecer com ela por conta das dívidas, né, que o marido deixou, ela acaba aceitando trabalhar como acompanhante de luxo. Só que o que acontece, gente? O destino desses livros são muito interessantes, né? Porque assim, quando ela era casada, ela tinha um amigo que ele era meio interessado nela, né? Mas ela era muito dedicada ao casamento, então ela fazia de conta que não via. E esse amigo, o nome dele é Murilo, ele trabalha numa agência de acompanhantes de luxo, ele é dono de uma agência. E por coincidência, é nessa agência que ela vai fazer uma entrevista para ela poder trabalhar. E o que acontece? No dia que o Murilo vê a Iris na agência dele, ele entra em desespero, porque ele não quer que ela veja ele, ela não quer que ele saiba que ele é dono dessa agência. Então ele ele intima, né, o amigo dele, chamado Enzo, que vá fazer entrevista com ela, como se ele fosse o dono da agência, como se ele fosse ele, porque ele não quer que a Iris veja ele. Pois bem, o Enzo não queria muito fazer isso, porque não tem nada a ver, o negócio, ele é um empresário, ele nunca mexeu com isso, ele fica pé da vida, mas enfim, ele aceita fazer entrevista com essa moça, resolve quebrar o galho do amigo dele. E ele faz entrevista com a Iris. Aí o que acontece, gente? Ele fica encantado pela Iris, ele não acredita que uma mulher tão bonita, tão inteligente, vá se sujeitar a esse tipo de trabalho. E ele resolve fazer um acordo com ela, ele meio que engana ela, porque assim, no dia que ela faz a entrevista, ela é bem honesta, ela fala que nunca trabalhou disso, ela nunca fez isso, que é a primeira vez que ela vai trabalhar, então assim, ela não tem experiência. E ele, né, resolve fazer um acordo com ela falando o quê? Que ele vai treiná-la para ela poder trabalhar na empresa dele. É uma coisa inusitada, ela acha meio estranho, né? Mas ela acaba aceitando, né? Porque, coitada, ela tá realmente muito desesperada. E o livro acaba girando em torno disso.
o Enzo treinando a Iris para ser acompanhante de luxo. Então, o que vocês acham que vai dar? O que vai acontecer nessa história? Eu não posso dar muitos spoilers aqui, né? Mas, assim, é uma história bem divertida. No fim, assim, bem lá no fundo, a história da Iris é uma história muito triste. Você vê, assim, o desespero dela depois que ela descobre o que aconteceu. E no fim, com essa oportunidade, né, que ela tem na vida dela, ela acaba conhecendo um outro lado que ela não tinha. Ela acaba se conhecendo a si mesmo como mulher, como pessoa. E o Enzo, né, ele pensou que ele era o espertinho da história, mas ele acabou se dando mal, porque ele acabou caindo numa arapuca gigantesca, que foi muito difícil dele sair. É um livro bem interessante, gente. Não tem mais o que dizer sobre o livro, senão também eu vou entregar muita coisa aqui, mas vale muito a pena ler esse livro, ele é bem interessante. Gostei muito da narrativa da autora, é um livro que te prende, é um livro assim descolado, é bem interessante, gostei dessa leitura. O próximo livro também é da mesma autora. Como eu gostei do primeiro, é claro que eu ia ler, né? Pelo que eu entendi, é uma série esse livro, e se eu não me engano, esse é o segundo livro. Esse livro conta a história da Samantha. A Samantha, gente, é uma garota, assim, muito dedicada, muito independente. Ela é formada em administração. Ela tem o sonho de trabalhar na área dela, mas ela ainda não teve oportunidade de trabalhar nessa área, então ela trabalha como secretária executiva numa empresa. Ela trabalha por um empresário chamado Zender. Ela não se dá bem com ele. Eles vivem brigando, ele é muito autoritário, ele é muito grosso, ele é muito exigente, ele não tem papas na língua. Ela também não fica muito atrás, porque ela não leva desaforo para casa, apesar de saber que ela precisa muito desse emprego, ela não leva desaforo para casa. E ele acaba engolindo ela, porque ela é uma pessoa muito competente, assim, ela é muito profissional. Então, assim, os dois meio que se aturam, né? Só que no fim, gente, por trás de toda essa rivalidade, essa disputa que ambos têm no trabalho, esconde, na verdade, uma grande atração. A Samantha, ela tem uma mega atração por ele, mas a Samantha, ela é muito calejada pela vida. Ela já foi traída, ela já teve um namorado que era muito banana, que só queria fazer as vontades da irmã, que era mimada. Então, assim, ela achava que ela não tinha sorte no amor, e sem falar que ela não se dava bem com o patrão dela, né? Claro que ela não ia se dedicar, né, na verdade, a esse relacionamento, porque não ia dar certo. Só que o que acontece? Eles precisam viajar, porque o Zender precisa visitar algumas filiais da empresa dele, porque estão acontecendo algumas coisas erradas, e ele precisa investigar pessoalmente isso, e ele precisa de alguém de confiança para ir com ele, porque é um trabalho assim, tipo de auditoria, então ele precisa de alguém que realmente ele confie, e ele confia muito na Samantha, e ele acaba convidando a Samantha para viajar com ele, para visitar essas filiais. Então, gente, vocês até imaginam que vai dar, né? Até imaginam, nessa viagem eles acabam, na verdade, descobrindo, né, que eles têm muitos pontos em comum, apesar das diferenças, né, demonstradas no dia a dia, eles têm muitos gostos em comum. Ele acaba conhecendo um pouco mais a Samantha e vê o quanto ela é uma mulher diferente de todas as mulheres que ele já conheceu. E ela também acaba conhecendo o outro lado dele, né? Que por trás daquela casca grossa toda existe um homem, assim, avassalador. E, assim, eu gostei demais dessa história, gente. Vale a pena ler também. Eu acho que vocês vão gostar desse livro. Agora vamos para o próximo livro, que se chama Instinto Indomável, da autora Jess Silva. Eu já li outros livros dela, por isso que eu li esse daqui. Eu gosto muito do estilo de livros dessa autora. Em especial, eu gostei muito da história desse livro. Esse livro aqui, ele tem um quê a mais, ele tem uma profundidade a mais que eu gostei muito. Esse livro conta a história da Leona. Quem é a Leona? A Leona é uma mulher super moderna, uma mulher assim bem resolvida, apesar, né, dela ter traumas, né, por conta de um casamento super fracassado. Ela foi casada com um piloto de corrida e ele acabou traindo ela, então assim, ela ficou muito machucada com essa história, mas mesmo assim ela se dedicou ao máximo ao seu trabalho. O pai dela ele é dono de uma equipe, né,
de corridas, uma equipe, eu não sei se é Fórmula 1, eu não entendo dessas coisas, tá, gente? Eu só sei que é corrida. Então o pai dela é dono de uma equipe e ela está à frente dessa equipe. Ela que lidera, na verdade, tudo isso. Porque o pai também já tá idoso, né? E ela também precisa se dedicar aos negócios da família. Então, assim, ela é a manda-chuva, ela é que manda em tudo. E no ramo que ela trabalha, ela precisa, assim, ser mais dedicada ainda, né? Porque ela é uma mulher no meio de vários homens, né? 99% de todas as pessoas que ela trabalha, não somente na equipe dela, mas também em outras equipes, eles são homens. Então, assim, pra se impor, tem que ser uma mulher, assim, muito profissional. E ela é super profissional. Ela manda muito bem naquilo que ela faz. Então, assim, por conta dessa dedicação toda que a Leona tem, ela é muito independente. É uma mulher, assim, ultra mega resolvida. Ela sabe o que quer, ela sabe negociar. Assim, eu gostei muito dessa personagem, viu, gente? Em contrapartida, nós temos o mocinho, que na verdade não é tão mocinho assim, que eu esqueci o nome dele. Como que eu pude... Ah, Andrews. Não, Andreas. Esqueci o nome do mocinho, mas é alguma coisa assim. Esse mocinho, na verdade, ele é contratado, ele é um novo piloto da equipe da Leona. Na verdade, ele foi contratado pelo pai da Leona. A Leona não queria contratá-lo, porque ela já conhece a fama dele. Ele é um piloto muito bom, mas ele é um piloto, assim, muito esquentadinho. É um piloto, assim, que não cumpre horário, só vive na balada, ele só vive na noitada. Então, assim, ela sabia que o Andrews, na verdade, seria uma bomba relógio. Ele não seria, assim, não traria tantas vantagens assim para a equipe dela, apesar que a equipe dela precisa vencer o campeonato, mas assim, ela não achava que ele seria uma boa aposta para a equipe dela por conta mesmo da vida social dele, por conta do temperamento dele. Só que enfim, o pai dela achou que ele seria uma boa aquisição para a empresa e acabou contratando ele. Então a Leona tem que engolir ele, né? Engolir ele quadrado mesmo, não tem o que ela fazer. E só resta ela tentar colocar ele na linha para ele fazer tudo que tem que fazer, ser profissional mesmo, porque na verdade ele é um bom piloto, mas ele precisa consertar muitas coisas na vida dele. E o Andrew, gente, ele é uma pessoa assim, muito resolvida também no quesito de não levar desaforo para casa. Tudo que ele fala, tudo que ele pensa. Sabe aquele tipo de pessoa que não tem filtro? Então, assim, quando ele tem que falar alguma coisa, ele fala mesmo. Então, às vezes, ele acaba falando alguma coisa na imprensa, ele não tá nem aí se ele vai perder dinheiro, se ele não vai. Ele já é muito rico, já ganhou muito dinheiro com isso. E realmente ele é muito bom, mas ele é uma pessoa, assim, bem esquentadinha. E é claro, né, gente, a Leona já tem uma personalidade forte e o Andrews também, é claro que eles entram no pé de guerra constante. E, na verdade, eles acabam virando um casal, né, gente? Eu sei que isso não é um spoiler, né? Eles acabam virando um casal, sim, mas foi bem difícil essa convivência. Então, gente, por tudo que a Leona já passou na vida dela, né, os sofrimentos amorosos que ela teve, ela acabou criando um muro em volta dela. Então, ela não aceita muito bem, né, essa relação, ela vai devagar com isso, só que ele não, ele é um trovão, assim, quando ele quer alguma coisa, ele vai pra cima e ele colocou na cabeça dele que ele quer conquistar a Leona. É assim, é meio que remar contra a maré. É um relacionamento assim, bem complicado, um relacionamento assim bem sofrido. O Andrews também tem um passado assim, com uma infância assim bem complicada. Você acaba entendendo por que ele é assim hoje, por que a vida dele é tão complicada. Na verdade, o Andrews, gente, é tudo que a Leona realmente sempre pensou. Ele é uma bomba relógio. E, na verdade, os dois, assim, um vem pra completar o outro, né? Ele acaba trazendo pra vida dela um pouco de loucura e ela acaba trazendo pra vida dele um pouco de paz, um pouco de harmonia, um pouco de responsabilidade. E eu adorei demais esse livro, adorei demais esse casal, adorei demais, gente, as brigas que eles tiveram nesse livro. É um livro, assim, super divertido, é um livro assim diferente, né? Eu nunca li um livro assim sobre carros de corrida, sobre pistas de corrida, sobre esse universo, né? Na verdade, de corridas, e eu gostei demais. Essa autora é muito boa, vale muito a pena ler o livro dela, e esse livro foi o que eu mais gostei dessa autora, viu, gente? Vale muito a pena ler esse livro. Agora, o próximo livro se chama Lotus, é da autora Lara Smith.
Eu já li um outro livro dessa autora, eu acho que eu comentei com vocês, eu não sei se mês passado ou mês retrasado. Essa é uma outra autora que eu também gosto do estilo de livro dela. São livros assim que te prendem bastante, geralmente são histórias assim envolventes, na verdade, né? Eu tava querendo usar a palavra certa, são livros envolventes. E esse livro não, fica atrás. Esse livro conta a história do Rafael, que é um rapaz marcado pela perda do pai. Ele perdeu o pai muito cedo, quando ele era criança, e na verdade ele viu o pai dele morrendo. No dia que o pai dele morreu, ele estava junto com o pai dele no carro, e o carro estava caindo assim numa ribanceira. O pai consegue tirar ele de dentro do carro, mas ele acaba caindo, e ele acaba, gente, uma criança assim, acho que ele tinha 8 ou 9 anos, e ele acaba vendo o pai morrendo, assim, carbonizado. Ele ouviu os gritos de agonia do pai. Então, assim, esse foi um momento muito difícil para ele, que marcou ele pelo resto da vida dele. Ele sempre sonha com essa noite, com esse dia. É um sonho que persegue ele, e isso que aconteceu com ele não machucou só o coração dele, mexeu com a cabeça dele também. A morte do pai, na verdade, ele sabe quem foi o culpado disso, e ele passa, gente, a infância dele, a adolescência dele, a juventude dele, planejando um plano de vingança contra esse homem que é culpado da morte do pai dele. Então, assim, ele trabalhou, ele estudou, ele lutou a vida inteira para ele se vingar desse homem, para vingar a morte do pai. Ele não tem um dia que ele não se esquece da morte trágica do pai. Tudo que aconteceu, tudo que envolveu essa história, que acabou culminando na morte do pai. Então, assim, o desejo dele é desejo de vingança. E por conta dessa vingança, ele volta para a cidade onde tudo aconteceu, onde o pai dele morreu. Inclusive é a cidade onde eles têm propriedade. Ele volta para essa cidade, né, para a fazenda do pai dele, porque ele quer colocar o plano de vingança dele em prática. Só que o que acontece, gente? Como eu já disse, eu adoro, né, o destino dos livros de romance, né? Eles são meio louco mesmo, né? Quando ele está, gente, na fazenda, arquitetando o plano de vingança dele, ele acaba conhecendo a Lily. Deixa eu ver se o nome dela é Lily. Conhecendo a Lily. Por um acaso, o que acontece? A Lily mora na fazenda vizinha da fazenda onde ele está, que é a fazenda do pai dele. E a Lily gosta muito de nadar num riacho que tem na fazenda dele. E ele acaba encontrando a Lily na fazenda dele, nadando no riacho. Ele fica pé da vida, porque ela tá ali invadindo a propriedade dele. Ele expulsa a moça, ele não quer que a moça fique ali, assim, ele é super chato com ela, sabe? E a Lily também acaba sendo muito chatinha com ele também, porque ela acha que ela tem direito a nadar ali, que ela sempre nadou ali desde quando ela era criança, que aquele rio não é propriedade dele, enfim, eles meio que brigam por causa desse rio. E a Lily, gente, acaba mexendo com a cabeça dele também, né? Ela acaba dando uma freada nesse desejo de vingança dele, eles acabam tendo ali um envolvimento, né? Você percebe que a ligação deles é uma ligação muito grande, só que o Rafael não dá o braço a torcer, porque o objetivo dele é vingança, apesar dele se sentir super atraído pela Lily, de achar ela uma mulher diferente, de achar ela uma mulher assim, uma mulher da natureza, um tipo de mulher mais livre. Ele acaba, né, não se envolvendo com ela do jeito que ele gostaria, porque ele quer colocar o plano dele de vingança. Só que vocês não sabem, gente. Destino, 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 destino. Destino é maravilhoso, não é mesmo? O que acontece? Para se vingar do homem que matou o pai dele, ele acaba criando situações que façam que esse homem acaba se endividando e precisando de dinheiro. Até que ele se endivida a um ponto que ele precisa que a filha se case com alguém de posses, né, para poder pagar a dívida dele. Então ele oferece para se casar com a filha desse homem, para poder pagar todas as dívidas dele. Só que por trás de toda essa bondade tem algo escondido. Enfim, esse homem acaba entregando a sua única filha para se casar com ele.
E essa filha acaba aceitando, né? Adivinha quem é essa filha? A Lily. Só que ele não sabe. Ele só fica sabendo. E ela também só fica sabendo no dia que eles vão se casar mesmo. Ela acaba aceitando, né, se casar com esse homem, mesmo sem conhecer, porque ela queria salvar o pai. Ela tá muito triste por tudo que tá acontecendo. Pro pai estar falindo. Então, assim, ela meio que vira uma ovelha no matadouro, né? Então, ela vai se casar com alguém desconhecido. Só que é o Rafael, né? Ela acaba se casando com o Rafael sem saber. Então, enfim, foi uma surpresa para os dois. Eu sei, gente, que é uma coincidência, assim, muito grande, né? Mas, enfim, acaba sendo uma história bem interessante. E a Lily e o Rafael vão embora do país. Esqueci o nome do país que eles vão, enfim. Ele vai para outro país, né, para consumar o seu casamento. Ele acaba fazendo um acordo lá com ela sobre o casamento, como que será feita essa divisão assim de bens. Ela tem que ficar com ele acho que 1 ano, tem que dar um herdeiro para ele. Enfim, gente, é uma história assim bem confusa, uma história assim bem complexa, mas é uma história muito, muito linda, uma história muito, muito fofa, que eu gostei demais desse livro. Na verdade, gente, o que eu gostei desse livro? Porque, assim, o Rafael, como eu já disse, ele tinha uma sede de vingança enorme. A Lily, por outro lado, é uma menina, assim, super desprendida de bens, é uma menina, assim, super desprendida de muitas coisas. Na verdade, ela é uma menina livre, é uma menina, assim, da natureza, ela é uma menina simples, sabe? E a Lily mostrou pro Rafael, na verdade, que a vida não é feito disso, que ele pode ser melhor do que isso, que esse desejo de vingança dele, que as coisas não são bem assim. Ela acabou mostrando um outro mundo, um outro lado pro Rafael. É meio que assim, caísse uma máscara, assim, sabe? Que se desprendesse algo dele. Foi muito bom esse desprendimento que teve. Eu não posso contar o final, mas o final pra mim foi surpreendente. Eu até chorei, gente. Eu falei, nossa, foi duro aqui o negócio, viu? É uma história bem interessante, tá, gente? Dei muita risada com a Lily também. E gostei mais desse casal. É um casal, assim, bem interessante, assim. É uma história bem interessante. Tô falando pra vocês, em agosto só tem coisa boa. O próximo livro que eu vou falar com vocês tem muito livro, né, com essa temática, né? Eu não sei se é uma onda, se é uma moda, o que tá acontecendo, mas enfim. O nome do livro se chama A Falsa Noiva, da autora Janice Diniz. Esse livro aqui, gente, é o seguinte, é uma história interessante. Não foi o melhor livro que eu li no mês de agosto, com certeza. Eu não sei se é por conta do livro trabalhar em terceira pessoa, sabe? Eu achei ele um pouco distante. O final eu achei um pouquinho corridinho também. E eu já conto pra vocês um pouquinho sobre o final que eu não gostei, tá bom? Mas é o seguinte, esse livro conta a história da Ana. A Ana é uma jovem que perdeu a mãe cedo, a mãe abandonou o pai, traiu o pai e foi embora. Então ela foi criada pelo pai. Por conta disso, o pai acabou se tornando uma pessoa assim super amarga, uma pessoa assim bem distante dela, sabe? Por conta dessa traição que ele sofreu, né, da esposa. Enfim, ele acaba criando a filha, só que a filha acaba fugindo de casa quando ela completa acho que 18 anos. Quando ela completa 18 anos, ela foge de casa. O pai dela, ele trabalha como motorista numa fazenda. Então, assim, ela sempre foi criada nessa fazenda. Ela sempre viveu nesse mundo. Apesar de gostar desse mundo, né, de fazenda, ela queria conhecer algo diferente. Ela queria saber o que existia, né, longe daquela pequena cidade. Então, ela acaba indo embora com 18 anos pra se aventurar. Só que ela acaba não se dando bem nessa aventura dela. Ela acaba voltando depois de 1 ano, sem dinheiro nenhum, sem um emprego, precisando trabalhar, precisando de um teto. Então ela volta pra fazenda, né? Ela volta e pede pro pai que ela precisa de ajuda, ela precisa de abrigo, né? Ela precisa se reerguer. E o pai, gente, que já não se dava muito bem com a garota, foi bem difícil ele aceitar ela de volta, porque assim, ela vai embora sem simplesmente dizer nada, né? Ela simplesmente vai embora, abandona todo mundo. Ela não teve a compaixão, né, de falar pro pai que queria se aventurar. Enfim, fugiu. Coisas de garota, né, gente? Que é inconsequências de uma garota. E quando ela volta,
o pai dela acaba sendo muito duro com ela. Ele fala que acaba aceitando ela, mas ela vai ter que arrumar um emprego, e depois que ela arrumar um emprego, ela vai ter que ir embora. Enfim, ele é bem duro com ela. Ele fala pra ela que ela tem que se virar, que ela já é adulta, enfim. Ela volta pra essa fazenda e ela acaba reencontrando algumas pessoas que fizeram parte da infância dela. Uma dessas pessoas é o Eric. O Eric, ele é filho do dono dessa fazenda. O dono dessa fazenda, na verdade, já é falecido. Então, o Eric é o filho mais velho. Então, ele acabou assumindo negócios do pai. Eles trabalham com gado, se eu não me engano, é com gado. Então, ele cuida da fazenda do pai. E o Eric sempre foi a pessoa que mais trabalhou nessa família, viciado em trabalho. Ele, assim, é o ranzinza da família, que só pensa em trabalho. Ela nunca se deu bem com o Eric, na verdade, ela sempre teve medo do Eric. E ela se dava muito bem com o irmão dele mais novo. E desde pequena, ela tinha, assim, meio que um romance com esse irmão mais novo do Eric. E quando ela retorna, gente, quando a Ana volta pra cidade, o Eric fica muito preocupado, porque, assim, o irmão dele mais novo vai se casar com uma moça pra juntar a empresa dessa moça com a empresa dele. Então, assim, é um casamento, assim, de conveniência, negócios, né? E ele, com medo de que o irmão tenha uma recaída e acabe não se casando com essa moça, ele acaba interferindo nessa história. E como ele vê que a Ana tá precisando muito de emprego, que ela tá precisando muito de dinheiro, porque assim, o emprego que ela consegue dá pouco dinheiro para ela e no fim ela acaba perdendo esse emprego, ele acaba fazendo uma proposta para ela. Qual que é a proposta? A proposta que ele faz para ele oferece um dinheiro para ela ser noiva dele. E eles ficam juntos por um determinado tempo até que o irmão se case. Depois que o irmão se casar, eles vão se separar. Ele só quer tirar o irmão da jogada. Ele só quer que o irmão se dedique realmente ao noivado dele, ao casamento dele, e que esqueça a Ana. Então eles acabam inventando uma história que eles sempre se amaram, que eles sempre se gostaram e que agora ela voltou, que na verdade ela fugiu com medo desse amor, mas no fim ela conseguiu ficar sem ele, voltou, enfim. Eles acabam inventando uma história assim super absurda, né, para que as pessoas acreditem nesse noivado e eles ficam noivos. E o que acontece, gente? Com esse noivado, eles acabam se conhecendo um pouco melhor. E com esse noivado também, já é uma parte que eu não gostei, que eu vou falar com vocês. Que vai lá pro finalzinho do livro. No finalzinho do livro, o Eric acaba confessando, na verdade, que ele sempre gostou da Ana. Eu achei um pouco forçado isso, gente, porque desde lá do começo do livro você vê que a Ana para ele é uma pedra no sapato, que ela é uma menina assim que só trouxe problemas pra ele, pra família dele, assim, você percebe toda a raiva que ele tem da Ana e de querer separar ela do irmão, mas em nenhum momento você percebe ciúmes nisso. E no decorrer do livro, e pro final do livro, ele acaba revelando que ele sempre gostou dela. Mas sabe quando fica estranho? Parece que a história não bate, parece que não combina, parece que meio que foi improvisado. Eu senti um pouco de improviso nessa parte. Eu preferiria que ele não fosse apaixonado por ela. Eu preferiria que, na verdade, ele tivesse se apaixonado por ela durante esse falso noivado. Quando veio essa revelação, eu achei muito estranha, gente, muito estranha. Faltou conexão, sabe? Faltou liga nessa confissão que ele fez de sempre amar a Ana em segredo. Achei bem estranha mesmo. Enfim, é uma história divertida, é um livro interessante. Não é um dos melhores livros da autora, não. Li outros livros dela que foram bem mais interessantes, tá? Mas eu deixo esse livro como uma dica pra vocês, tá bom? Agora vamos para o último livro que eu vou compartilhar com vocês. Eu nunca li um livro dessa autora, ela se chama Ni Kidland. Nunca li nenhum livro dela, gostei também. Esse mês de agosto foi um mês muito bom, boas leituras mesmo. Esse livro conta a história da Rachel, que é uma menina assim muito estudiosa. Ela trabalha numa universidade, ela é auxiliar do professor, de um dos professores dessa universidade. É uma universidade, se eu não me engano, de música, ela tá fazendo um mestrado ou um doutorado, não sei, sobre música também. Ela não toca, assim, nenhum instrumento, mas ela tá fazendo sobre o poder da música
na vida das pessoas que têm determinadas doenças, né? Ela tá fazendo um estudo, na verdade, para ver como que a música interfere em pessoas que têm problema de Alzheimer. Então, assim, é uma menina muito dedicada e para poder se sustentar, ela não consegue viver só com o dinheiro, né? Que ela trabalha nessa universidade como auxiliar. Ela também é garçonete num bar. Então, assim, é uma menina super dedicada, super trabalhadora. É uma menina que tem um passado, assim, bem complicado. Ela não fala muito sobre o passado dela, mas ela tem algo escondido no passado dela, algo que ela quer esquecer. E ela acaba, gente, conhecendo um rapaz e ela acabou cometendo um grande engano. O nome dele é Kanye. Kanye West. Ela acabou conhecendo o Kanye no bar que ela trabalha. A amiga dela se envolveu com um rapaz e a amiga dela tá super triste, tá super magoada, porque no fim ela descobriu que esse rapaz era casado, estava enganando não somente ela, como a mulher dele também. E ela se compadece, né, com a dor da amiga e ela fica muito brava com esse rapaz. E no dia que eles estão lá, ela acaba confundindo o Kanye com esse rapaz. Ela achava que ele era o rapaz que tinha traído a amiga dela. E ela acaba confrontando ele, ela briga com ele dele ter feito isso com a amiga dela. Ele não entende muito, né, o que essa maluca dessa menina tá falando, mas ele dá um pouquinho de corda pra ela porque ele se sente muito atraído por ela. E, enfim, eles têm, né, esse contratempo, né, dela ter brigado com ele, ter xingado ele. Depois ela descobre que não é ele, ela fica super envergonhada, enfim. Ela pensa que ela nunca mais veria esse rapaz de novo. Eis que o improvável acontece. O professor dela, que ela é auxiliar, ele acaba se aposentando e vai chegar na universidade um novo professor. Quem vocês acham que é esse novo professor, gente? Eu dou um tempo pra vocês pensarem, porque é muito difícil. No fim, né, é o Kanye, que é o novo professor, então ela acaba sendo a auxiliar dele. E ela só descobre mesmo no dia que ela chega na aula super mega atrasada. E ele é um professor, assim, super exigente, ele não tolera atrasos, enfim. Ela chegou atrasada, assim, a apresentação dela já não foi legal, né? Eles acabam tendo, assim, um relacionamento meio conturbado, porque ela trabalha pra ele, ela não pode se relacionar com ele, então, assim, é bem complicada, assim, a história deles. O Kanye também, gente, é uma pessoa que tem muitos segredos no passado, tanto é que o livro fica alternando entre o presente, né, a história dos dois, e volta lá pro passado pra contar a história do Kanye, quando ele era mais novo, quando ele era baterista de uma banda de rock. E aconteceu algumas coisas lá no passado dele. E o livro fica contando pra gente essa história, o que aconteceu com ele. E o livro vai alternando entre o passado dele e o presente deles. Em algum momento essas histórias realmente vão se interligar. Achei bem interessante. Lá pela metade do livro eu já tinha sacado o que era. Mas assim, eu achei bem interessante porque assim, tanto ele como ela, né, eles tiveram um passado assim bem complicado, histórias bem complicadas, sabe? E eu gostei demais desse livro, vale muito a pena. Esse livro tem muitas citações de músicas, eu adoro livros que têm citações de músicas. E é isso aí, minha gente. Esses foram as minhas leituras do mês de agosto. Espero muito que vocês gostem dessas leituras, que vocês tenham oportunidade de ler um desses livros. Se você leu, né, um desses livros, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar conosco a sua opinião também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Welcome, cause come on by.